já vai ser o melhor time desde a era Seedorf no Botafogo. Cara, que gol! Que time, que gol esse do Carlos Alberto. E não teve ali, sabe, nem 1 milímetro sequer de queda de desempenho. Você tá lá ainda pedindo desculpinha, porque ganhou do Vasco. Você tá desatualizado, você ficou um tempo fora do programa. Eu pedi desculpa pros botafoguenses na terceira rodada já. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui o primeiro cara a entrar na fila de desculpa. Eu fui o primeiro, até pra pedir desculpa ele foi bem, cara. Ele é o primeiro, cara. Vou falar uma coisa pra você. Do jeito que você falou nas primeiras 2 rodadas, você tem que pedir desculpa a cada vitória do Botafogo. É de hoje de novo. 2-0. A sem torcida Luiz do Botafogo Castro. reconhece... o Botafogo agora sem o Luiz Castro foi lá e ó, pimba, 2-0. A torcida do Botafogo reconhece que eu identifiquei rapidamente não, o sentimento ela não reconhece. Da torcida, do Eu glorioso. não sei se a torcida do Botafogo reconhece. É verdade. Reconhece? Manda o seu vídeo aí pra gente. Eu fui o cara que trouxe aqui o termo castrado para esse programa. Isso Quando começou aquela onda, agora vai Botafogo, começou a aumentar o Bubu, público, sabe vai como se ganhando, chama então. isso? Apropriação intelectual. Exato. Você pega e diz que foi você. Isso é Eu feeling. fiz, eu botei... Não. eu botei. Isso é feeling, Um monte de gente sabe? falou. Você Daqui vai a pouco sentir ele no vai ar. falar que o crescimento do Botafogo na competição é por causa da mentalização ele positiva dele. Essa descobriu. energia positiva mentalização. Viu aí, ó, tá vendo o que eu falei? Ele descobriu o Adrielson, ele contratou o Marlon, ele trouxe o Tiquinho e ele ainda captou. Isso. Captou o sentimento? Captou o torcedor. sentimento. E ainda indicou o Caçapa. Botafogo ganha, exatamente. E ainda indicou o Caçapa. Botafogo Foi ganha ele. porque Muitos você amigos captou. botafoguenses, inclusive, não estavam no camarim com a gente ali. Isso E aí a é gente bom. troca figurinha. Eu perguntando pra ele e tal, não sei o quê. Ele falou, olha, eu não sei se vai ser campeão, mas o Botafogo vai chegar muito longe. Vai ser o melhor time desde a era Seedorf no Botafogo. E aí eu tô nessa vibe. Fogão campeão brasileiro. Mas aí, você sabe se o que cara esse- falar, você compra. Esse Não. personagem, que eu não sei quem é, eu tenho suspeitas, né? Esse personagem que falou isso, ô Bubu, ele tá exagerando de falar que esse Botafogo tem que completar o Campeonato Brasileiro, né? Ver o que vai acontecer. Mas se já é o melhor Botafogo, de 95 pra cá, desde o último título importante de peso. Porque assim, quando teve o Seedorf, bateu o G4, não foi campeão, foi um time Foi que pra empolgou, foi pra Libertadores. Libertadores e tal. Teve um Botafogo nas quartas da Libertadores. Hoje contra a vamos ser Aventura. pessimistas com o Botafogo? O Botafogo vai terminar no Calma G4. aí, calma aí. E o Pumita, esse que você defendia? Ó, o baile que ele levou. O que você tem a Peraí, falar agora? Bavar da Colina, por favor. Bavar da Colina. E aí, defendeu, O cara que fez falou aquela que é fatiada longe. no Flamengo, E, pô. e mais nada. Não, só o seguinte, quando eu encontrei aí. esse cara no Conta camarim, aí. esse meu amigo botafoguense, eu fui cumprimentar, fui dar uma moral pra ele. Sabe que eu sou um bom amigo, né? Falei, Fui dar uma moral. Eu Sorte cheguei do pra cara, ele e Bubu, falei dá uma assim, moral. opa, segue o líder. Aí ele falou, não, segue o vice-líder, porque o líder tá muito longe. Eu falei, caramba. Mas não tem direito? Tem, ó. Ele tá a 7 aí eu pontos já do segundo entendi a colocado. confiança. Porque o botafoguense, ele é o torcedor no Brasil mais supersticioso. O botafoguense é muito assim, ele é muito pé atrás, tal. Fica lindo que eu diga. É, exatamente. E também é normal. Quando você percebe, como o caso desse, que eu já captei o sentimento botafoguense de confiança, sai Luiz Castro, paciência, vamos pra cima deles. Essa história de que o Vasco era carrasco, o Botafogo era freguês, pega o Vasco e bate de novo no Vasco, sabe? Aliás, ganhou do Flamengo, do Fluminense e do Vasco. Já Fez ganhou a dos trinca três, no, fez a no, trinca aí no no Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo, assim, não precisa provar mais nada pra ninguém o valor que ele tem, que ele tá na disputa pelo título. Por isso que eu falei, na pior das hipóteses, é tudo ruim, os outros crescerem, não sei o quê, o Botafogo vai pro G4. Ele vai igualar aquele time do Seedorf. Agora, é claro, se ele for campeão brasileiro, eu diria pra você que vai ser o maior título da história do Botafogo. Eu sei que você... Pô, não, eu concordo, hein? Por quê? Eu concordo, Seria hein? o primeiro na era dos pontos corridos. Sim. Quando tem vários times... Campeonato mais difícil. Campeonato mais difícil, mais longo, com mais adversários, com investimento pesado. Em 95 era um sistema de mata-mata, o Botafogo arrumou um bom time. Teve aquela final que acabou sendo polêmica com o Santos. Sim. Os artistas, sobretudo, se queixam muito daquele título de 95. A Taça Brasil, que o Botafogo ganhou em 68, foi a última edição. Foi a edição mais esvaziada, já tinha o Robertão, né? E só depois que virou brasileiro, né? Naquela unificação da CBF, que também é polêmica e tal. Então, se o Botafogo conquista esse Campeonato Brasileiro, é o maior título da história do Glorioso. Só isso. Deixa o Botafogo quietinho, já tá secando. Bubu. Concorda? Já Eu acho começou, que vai tá, começar. né? Isso aí dá um azar do caramba. Então fala pra mim, a Copa Comebol
Que o Botafogo ganhou, vai ser maior. O que é? Não tô comparando. Hoje é pra falar de Botafogo e Vasco, da liderança. Ele quer Vem, falar. Pedrão, chega, Pedrão. Não, porque chega aí. isso aí seca, rapaz. Quer ver? Botafoguense Ele já é secou até supersticioso. jogador do São Paulo, Beraldo, O coitado. cara botou a mão no Vasco, deu errado. Botou a mão no Flamengo, deu errado. Botou a mão no Fluminense, deu errado. Deixa o Botafoguense Botou a mão quieto, no meu Beraldo, deu errado. Deixa o Botafoguense quieto, porque você quer falar esse negócio do seu palpite aí, mas quando você começa a empolgar muito com o clube, Talismã. a gente sabe que... eu tenho visto. Onde ele bota, não vira ouro. Perde ouro. Mas é engraçado, a vitória de ontem ela é muito importante, né, William? Porque você tem toda aquela questão da quinta-feira, você tem toda aquela situação do Luiz Castro no jogar limpo, decisão tomada, já estava fora do clube, não queria admitir, clima de xingamento, clima pesado, empate, você perde a liderança da Sul-Americana, vai ter que jogar o playoff da Sul-Americana, e ficou aquela coisa do... E aí, como vai ser agora esse time sem o Castro, agora pelas mãos do Caçapa, né, que veio lá da empresa do Texor, que é um funcionário da empresa, e é assim que a banda toca agora, como vai ser? E talvez não tivesse adversário melhor, né, porque o Vasco hoje oferece poucos riscos, ou se é que dá para chamar assim, seria um adversário sob medida para o Botafogo fazer o seu papel, porque tem o peso de uma vitória em um clássico, tem o peso de você, um estádio cheio, que fosse uma pressão, os líderes, os adversários diretos pela liderança estão tropeçando, você não podia tropeçar, você tem que se impor, você tem que fazer valer, mostrar que você está firme, independentemente de ter o Castro ou não. E o Botafogo ontem foi um Botafogo que não é mais a cara do Castro, o Botafogo é a cara do Botafogo. Essa aí é a cara do Botafogo, um time que joga, um time que se impõe, um time que sabe por onde chegar, quando não está chegando pelo lado, inverte, chega pelo outro, pela esquerda, sai gol por ali também, um time que até o final busca ampliar sua vantagem, segundo gol, apesar de ser uma falha individual do Palmeiras, é uma bola muito bem trabalhada de pé em pé ali do Botafogo, acelerando, saindo para chegar na condição da finalização. Então, é um Botafogo com cara de Botafogo. O Botafogo hoje ele tem uma identidade, você sabe como o Botafogo joga. E a partir de hoje também a gente não precisa ficar naquela, mas é a cara do Castro. Não, é a cara do Botafogo. Ele saiu, precisa virar a página e o Botafogo sabe como ele constrói a sua vitória. Uma linha muito sólida ali de novo com o Adrielson, Marlon ali pela frente, Tietchan chegando, combinando, sabe? Você tem ali o Marçal, você tem o Gabriel, você tem o Luiz Henrique ontem fazendo a chegada pela esquerda. Quando a bola chega na área, você tem o Tiquinho, quase faz um bonito gol de bicicleta. Então o Botafogo hoje tem seu jeito, tem seu estilo, tem sua cara. O time que precisa encarar o Botafogo, ele sabe onde ele precisa marcar. Talvez ele não consiga, mas ele sabe que tem um estilo muito bem definido. É interessante você ver que esse padrão, pelo menos num primeiro momento, pelo menos numa primeira partida depois da saída do Castro, ele foi mantido. E a gente volta àquele papo, né? Já tem mais de um terço do campeonato e segue o Botafogo lá. Exatamente. Impressionante o time do Botafogo, velho. Que isso? O time, Lucas Perry, os melhores goleiros do Brasil hoje. Cara, que gol! Que time, que gol esse do Carlos Alberto. Que time forte. Que conjunto. Parte física. O Tietchan jogando muito. Esse Luiz Henrique é craque. Cara, o Marlon Freitas, hein, Corinthians? Vocês não quiseram contratar, hein? Quando o Mancini estava no Atlético Goianiense, hein? Parabéns ao Botafogo, irmão. Que gol incrível, que jogo maravilhoso. Que jogo, por isso que está em primeiro lugar. Parabéns ao Botafogo. E o meu Corinthians vai lutar para não cair no Brasileiro. No primeiro jogo sem Castro, eu quero focar nisso, hein? O Botafogo domina o Vasco perdido e vence ao natural. O Vasco perdido mesmo, porque a gente vai falar também da coletiva do William e não brilhou não, hein? Não chegou a brilhar não. Olha lá, fogão afiado é o destaque do jogo extra também. Todo mundo se rendendo ao Botafogo sem o Castro. E isso aí tá sensacional, meia hora, não decepciona. Fogão do Caçapa mantém Vasco em sinuca de bico, que é verdade. Piorou a situação ali, né? O que já não tava muito bom. Ah lá, líder no Brasileirão e rei no Rio. É o Botafogo no ataque, destaque do ataque então. É o Botafogo. Vou começar aqui com o Castro, porque eu tinha a impressão, o trabalho do Castro, né, no Botafogo, desde a chegada, desde a subida, e aí foi quebrando as expectativas, né? Poxa, dá para pensar numa Sul-Americana, por muito pouco não chegou na Libertadores, e aí agora, no que seria a segunda temporada de Série A, né, já que ele saiu, o Botafogo é líder com 7 pontos de vantagem, né, pro segundo colocado. E aí meu questionamento é o seguinte: sobre o trabalho, acho que é pouco a falar, né? Do Castro, já demos aí o cenário em que ele deixou o Botafogo. A impressão que eu tinha
é que ele, embora no final, brincando, quem ganhou, chamando os jogadores, né, para comemoração, é que ele não era exatamente aquela família que ele vendia, não. Eu tinha um pouco essa impressão. Não era aquele cara que abraçava todo mundo e que era aquele cara... Não vou dizer que não era querido, era. Mas não era exatamente aquela família, não. E o que eu vi ontem em campo talvez seja a resposta a isso. O Botafogo ontem quis mostrar o que é de fato. É maior do que o Castro, embora deva a campanha ao trabalho dele também, né? Não, com certeza, Mari. Assim, quando a gente vai falar da parte tática do Botafogo ontem, não tem muito o que dizer, porque é um trabalho que tem mais de um ano, jogadores que estavam adaptados ao trabalho, né? Todos eles basicamente rendendo bem, um time muito forte fisicamente, muito bem preparado. E para mim a grande prova do jogo de ontem, o que fica, na minha opinião, é uma prova mental do quanto esse grupo foi resiliente ao longo dessa semana, porque não foi fácil para o Botafogo essa semana. A semana começa muito bem, o Botafogo bate o Palmeiras fora de casa, e aí quando se esperava uma tranquilidade, vem toda a avalanche de informações que o Castro vai sair e que não vai ficar, e aí a postura dele em determinado momento eu acho que foi equivocada. Ele poderia ter se comunicado de outra forma, poderia ter antecipado algumas coisas que aconteceram ao longo desse processo. E aí, no meio de semana tem um empate e vai enfrentar um clássico no final de semana com um treinador interino que 3 dias antes do jogo não estava nem no Brasil. O Caçapa estava de férias. Não sei se ele já estava no Brasil. Estava em Lavras, estava em Lavras, não estava nem no Rio, vamos botar assim. Não conhecia pessoalmente ali a maioria dos jogadores do Botafogo. Esse cara chega, óbvio, não tem como ele fazer nada de muito diferente do que vem acontecendo. O Botafogo joga da mesma maneira, né? Joga no estilo Botafogo, com imposição, com velocidade, com agressividade. É um time que faz ataques muito rápidos, bem coordenados pelos lados do campo. Amassou o Vasco, a grande verdade é essa. Não deixou jogar. Não deixou o Vasco jogar. E o grande oportunidade do Vasco foi o erro do Adrielson. Foi. E o gol até demorou a sair, né? E do Alex Teixeira, né? A gente olha o primeiro tempo, tem a cabeçada do Tiquinho no canto esquerdo, tem a bicicleta do Tiquinho, tem uma outra jogada do Júnior Santos. Então, é um Botafogo que dominou totalmente o jogo. Então, pra mim, o que ficou principalmente da semana e do jogo de ontem, Maré, é um Botafogo muito forte mentalmente. E conseguiu resistir a tudo que aconteceu ao longo dessa semana e não teve ali, sabe, nem 1 milímetro sequer de queda de desempenho referente àquilo que vinha jogando no Campeonato Brasileiro, sobretudo dentro de casa. O que me preocupava em relação à reação imediata do Botafogo aos acontecimentos da semana é que o jogo do meio da semana não tinha sido bom, né? E aí, quando terminou aquele jogo, tinha ficado no ar um questionamento que, na minha cabeça, eu pensei, bom, agora essa interrogação vai acompanhar o Botafogo sempre que o time não jogar bem. Que era, será que teve influência o episódio Luiz Castro no jogo com o Magadianes? O jogo foi ruim. O quanto ele influenciou? Se a partir dali o Botafogo tivesse atuações ruins, sempre ficaria essa pergunta. Porque no final das contas a gente teve um grande processo, uma grande história sendo escrita, interrompida antes do final, né? Com a saída do Castro. A resposta de ontem é de um time... Eu acho que... Eu não tenho elementos, Mari, para dizer que a atuação de ontem é uma espécie de resposta no sentido de que a conexão entre Luiz Castro e os jogadores não era tão grande. Eu acho que a liderança dele está muito clara pela maneira como o time executa as ideias de jogo, a construção é dele junto com os jogadores, mas eu acho que ali tem um elenco querendo provar. Ó, saiu o comandante, mas a gente é capaz de continuar mantendo a rédea desse trabalho. E o Botafogo foi o Botafogo. Foi. E, aliás, foi o Botafogo numa das suas melhores apresentações do campeonato. Verdade. O jogo com o Palmeiras, que tinha sido um resultado muito impactante, mas ele teve momentos que o Botafogo não conseguiu fazer tudo o que faz pela dificuldade inerente ao jogo. Ficou muito tempo sem incomodar o adversário do outro lado do campo. Ontem o Botafogo pegou o jogo, botou dentro do bolso, teve a rédea o tempo todo. Como costuma fazer dentro de casa, né? O Botafogo ele geralmente tem essa postura dentro de casa. Uma coisa que me chama muita atenção é como o Botafogo consegue... O Botafogo não é um time que pega a bola e fica costurando, né? Pausa o jogo mesmo quando ele tem que atacar um time que está se defendendo mais atrás, ele faz a bola andar muito rápido e finaliza jogadas em poucos passes. Isso só é possível porque os jogadores... O Botafogo atingiu um nível de entendimento, de funcionamento, mas também de confiança, que futebol tem muito de confiança, em que as coisas acontecem com uma naturalidade que chama muita atenção. Os jogadores do Botafogo parece que se acham de olhos fechados. Sim. As combinações acontecem muito facilmente, né? E tem 2 jogadores, para mim, que são fundamentais para esse tipo de coisa acontecer. Um deles é o Tiquinho, né, que ele não é um 9 de ficar lá preso entre os zagueiros. Desculpa, eu estava até falando antes. O Tiquinho, para mim, ele não é um finalizador ou um preparador.
Ele é um sistema ofensivo. Ele gera jogo pro Botafogo por si só. O Tiquinho Soares, às vezes, ele é o tipo de jogador que ele pode entrar, não estou dizendo que é o caso do Botafogo, tá? Mas ele pode entrar num time totalmente desorganizado coletivamente e ele, pela qualidade que ele tem, técnica, a leitura de espaço, a inteligência para abrir lacunas para os companheiros, ele pode gerar um sistema ofensivo pelo tipo de jogo que ele tem. Se ele estiver bem fisicamente, se ele estiver como ele está no Botafogo agora, né, ele vai conseguir fazer isso. E o outro jogador para isso acontecer, para mim, é o Tietê. O Tietê é impressionante. Ele sempre teve essa característica, né? Sempre foi um jogador de muita circulação no campo de jogo, né? De infiltrar, de vir até a área defensiva buscar, carregar para o ataque, se mexer. Mas é impressionante o volume que ele gera através da movimentação dele. Ontem, o primeiro gol do Botafogo é uma jogada que nasce de um contra-ataque. O Di Plácido rouba uma bola no campo de defesa e inicia o contra-ataque pelo lado direito. O Tiquinho, poucos segundos, ele vem da opção, faz a parede, a bola é invertida para o outro lado, o Vasco recompõe. 5 segundos depois, ele já está no bico esquerdo da grande área, dando a opção, arrasta o zagueiro para fora da posição e abre a lacuna para o Luiz Henrique entrar. Então, esse primeiro gol, para mim, é um exemplo muito nítido do quanto o Botafogo não vou dizer dependente, tá? Porque ele é um jogador do Botafogo, mas o quanto o Botafogo funciona, esse funcionamento que o Mansur citou, passa muito pelo Tiquinho, pela inteligência dele, pela qualidade característica. Ontem, no troca de passe, eu até usei o analisador tático com 2 lances do jogo. Um era esse que o Rodrigo falou. O primeiro é o lance da bicicleta. Ela nasce de uma jogada na lateral, acho que até um arremesso lateral. E o Botafogo tem meias com uma característica de gostar de chegar de frente, né, para o lance. O Tietê, o Eduardo conduzindo a bola. E no lance, o Tiquinho aparece de costas para o gol, num espaço gerado entre defesa e meio campo do Vasco, porque ao sair ele gera uma dúvida se o zagueiro vai acompanhá-lo ou não. Ele apara a bola de cabeça, ele sai do vídeo, conforme o Júnior Santos vai conduzindo a bola. Daqui a pouco, o espaço que ele gerou ao se movimentar para fora da área, porque a defesa do Vasco se adianta e o acompanha, daqui a pouco ele surge atacando esse espaço para fazer o arremate de bicicleta. E no lance do gol é impressionante. A gente estava destacando justamente isso. Ele aparece primeiro para fazer o primeiro pivô, daqui a pouco ele vai para o lado esquerdo, ele atrai primeiro o Capasso. Isso. Quando ele ameaça fazer a parede com o Luiz Henrique, o Capasso, na dúvida, volta para tentar recompor a linha de defesa, deixa o Tiquinho absolutamente livre. E no espaço que ele tinha gerado, ele faz o passe. O Capasso acaba não fazendo nenhuma coisa. Ele nem acompanha o Tiquinho e nem ocupa o espaço para fechar o passe. Rodrigo citou o Tietê. Eduardo não está nessa prateleira pelas mesmas características? Fez grande jogo ontem também. Excelente partida ontem. Eduardo é o melhor meia Luiz Henrique também fez muito. Fez, muito bom. Então, é Adrielson também? Porque assim, eu citei o Tietê, porque o Tietê ele acaba vindo de uma região de campo mais atrasada, claro, né, mais recuada. Então ele vai gerando esse volume desde os primeiros passos que o Botafogo vai trocando até se estabelecer no ataque. Mas o Eduardo é fundamental. O Eduardo, para mim, ele é o melhor meia do Campeonato Brasileiro nesse momento. Também vou nessa. Porque ele, além de chegar muito bem na área, aí serve como um complemento ideal para o Tiquinho, né? O Tiquinho é esse cara que vai sair, vai gerar espaço. O Eduardo ataca esses espaços muito bem, já fez gol no Botafogo assim. Mas, além disso, ele não é um meia que é refém desse espaço criado para ele atacar na área, não. Por isso ele consegue articular, ele consegue voltar, encostar dos dois lados. Ele está muito bem fisicamente. A diferença do Eduardo de 2022 para 2023 é gritante. A forma como ele chegou no Botafogo, a forma como ele se apresenta nesse momento. Então, ele é sim um dos caras desse time. É um dos jogadores fundamentais desse time, com certeza. O segundo gol do Botafogo também tem um pouco de uma característica que é física, né? A forma como o Puma é batido no lance, parece que ele está sendo atropelado. E esse time do Botafogo, ele é fisicamente muito bem dotado. Muito. Os jogadores vivem momentos excelentes, né, nesse aspecto. Até causa alguma preocupação. Um ponto a lamentar é a lesão do Rafael, né? Que vinha num ótimo momento. Sim. Num ótimo momento. Tem que ver como vai ser com o Di Plácido nesse ponto. Defensivamente, em especial, o Rafael vinha muito bem. E tem um momento que o Tiquinho sai que ele parece dizer que está morto, né? Na hora que ele é substituído. Do jeito que ele correu. Porque é um esforço físico e uma ocupação do campo impressionante. Agora, ainda assim, o Botafogo é um time fisicamente muito bem dotado.